Muito bem, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1 em diante, a palavra de Deus diz assim. Todos acharam aí? Segundo livro dos Crônicas, capítulo 29, verso 1 em diante, diz assim. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele, Ezequias, o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Me louvado seja Deus pela sua palavra. Meu objetivo com o livro de Crônicas, especialmente a história de Ezequias, é tentar oferecer à vida de cada um de nós elementos, princípios que façam parte da minha história e da sua história, e que estes princípios, quando eles forem trazidos à memória por cada um de nós, nos ajudem nas coisas que precisamos todos nós reparar, para que a nossa vida espiritual como indivíduos e como família seja cada vez mais robusta e esteja cada vez mais coadunada com a vontade de Deus, e aí possamos sim experimentar a vida abundante declarada por Deus sobre a vida de cada um de nós. Só para lembrar aqueles que não estiveram, mas nós já observamos que o templo de Deus e a sua restauração, guardado as devidas proporções, porque é um texto da lei cerimonial, e obviamente nós não queremos restaurar nada da lei cerimonial, mas lembrando que lá no Novo Testamento Paulo diz que nós somos templo do Senhor, Então, lembrando isso, nós podemos perceber que a restauração aconteceu como elementos aparentemente inadequados. Vocês lembram disso pelo fato de Ezequias ter 25 anos, isso poderia ser precipitação dele, Ainda mais se levar em consideração que seu pai Jotão tinha 20 anos quando começou a reinar e pisou na jaca. Quer dizer, ele tinha um péssimo histórico para ele começar a realizar algum tipo de transformação, tendo em vista que aquele que viera antes dele fez coisas que nós vamos ver algumas delas. Segunda coisa, a definição da obra de restauração como prioridade. Eu e você precisamos ter isso como alvo do meu e do seu coração. Não adianta achar que isso é com os outros, é com a gente. A gente precisa ter isso como prioridade, como alvo máximo a ser alcançado na nossa vida e na vida da nossa casa. E é uma aliança individual com Deus. O rei Ezequias, ele fez uma aliança com Deus individualmente, independentemente do resultado e daquilo que as pessoas fariam diante de Deus. Continuando isso, hoje eu quero trabalhar especialmente sobre quais são alguns dos instrumentos que Deus trata, usa, alguns princípios que Deus usa para essa restauração. Terceiro lugar, então, seguindo a nossa sequência, coragem para limpar os próprios erros. Para a gente aprender a ter restauração no templo do Senhor, que somos nós precisamos aprender a termos coragem de restaurarmos os próprios erros. Diz o verso 3, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e vai reparar essas portas. Diz o verso 16, que os sacerdotes entraram na casa do Senhor e começaram ali a tirar toda a imundícia e as coisas que eram necessárias serem tiradas naquele momento. Talvez você diga que isso é coisa simples. Talvez você imagine que isso seria o óbvio. Talvez você possa entender que qualquer um estivesse no lugar de Ezequias e entendesse as dificuldades que precisavam ser restabelecidas naquele momento, teria a mesma atitude que Ezequias teve. Dá uma olhada lá no capítulo 27. Nós estamos falando agora do avô de Ezequias. Capítulo 27, verso 2, quando vai falar agora sobre Jotão, que na verdade, em última instância, Jotão fraquejou naquilo que Ezequias não fraquejou. Jotão teve coragem para fazer aquilo que Ezequias não teve, aliás, aquilo que
Jotão não teve coragem para fazer aquilo que Ezequias teve coragem para fazer. Verso 2 do capítulo 27 diz assim: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Uzias, que era bisavô de Ezequias, foi um grande homem de Deus, apesar de lá no finalzinho ele ter dado uma escorregada. Foi um homem abençoador, um homem que dividiu a história, e os grandes reis são demonstrados na história, a vida tanto de Uzias quanto a vida de Ezequias. Mesmo que no finalzinho da vida de Uzias, ele tenha escorregado, daqui a pouco a gente vê o escorregão de Uzias. Mas o ponto é que quando chega a vida de Jotão, que era bisavô agora de Ezequias, filho de Jotão é Acais, filho de Acais é Ezequias. Jotão é avô de Ezequias. E agora então nós temos um problema, porque ele faz tudo o que o seu pai tinha feito, Uzias, que era bisavô de Ezequias, mas ele não tem coragem de entrar no templo do Senhor. Passa uma geração, que é a vida de Acais. E Acais, literalmente, com 20 anos de idade, ele pisa na jaca. Acais diz o capítulo 28, verso 2, andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Balaíns, e queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. O que significa dizer que Jotão começa uma obra diante de Deus, ele começa a andar nos caminhos do Senhor, mas tem um pedaço da vida de Jotão que ele deixa debaixo do tapete. E eu fico a me perguntar, a história não se faz dessa forma, mas pelo menos nós poderemos conjecturar. Acais foi alguém que pisou extremamente na bola, onde ele queima os próprios filhos, segundo era o costume das pessoas que não andavam com Deus faziam. E eu fico a imaginar se Acais não teve essa frouxidão alargada em seu coração e revelada no início do seu ministério e no seu reinado, exatamente porque seu pai, Jotão, não fez aquilo que ele deveria ter feito. Traduzindo, talvez se Jotão tivesse entrado no santuário de Deus no momento do seu reinado e ele tivesse tratado todas as coisas que deveriam ser tratadas dentro do templo do Senhor, Acais já teria visto logo de começo que ele não deveria fazer aquilo que o seu coração planejara. E ele deveria então olhar para a vida de seu pai e começar uma obra de restauração, a ponto de, quando ele entrasse no reinado dele, jamais ele poderia fazer aquilo que de fato está revelado que ele fez. Portanto, quando nós vamos lá no capítulo 29, e diz o verso 3, que no primeiro ano do seu reinado, ele abre as portas da casa do Senhor e a repara, ele faz alguma coisa que Jotão não havia feito, e que trouxe prejuízos à casa de Israel durante 2 gerações, a de Jotão e a de Acais. O que significa dizer que eu e você precisamos começar a aprender e a ter coragem, apesar de ele ser um referencial à vida de Jotão, apesar disso, ele deixou alguma coisa a desejar, que foi restabelecido 2 gerações posteriores a dele. O que significa dizer que eu e você precisamos aprender a termos mais coragem, para começarmos não a trabalhar na vida dos outros. Eu gostaria que você pensasse agora sobre os seus próprios erros. Eu gostaria que você pensasse neste momento sobre as suas próprias debilidades. Eu gostaria que você pensasse agora quais são os seus próprios defeitos, fazendo exatamente aquilo que está descrito no apóstolo Paulo, quando ele diz: examinai cada um a si mesmo, observe os seus erros, as suas dificuldades, e eu diria, tome da ceia e coma e beba do pão e do vinho, para que nós tenhamos coragem suficiente para nós não repetirmos o erro de Jotão e repetirmos a história absolutamente abençoadora da vida de Ezequias, onde ele fez aquilo que seu avô não teve coragem de fazer, para que nós não venhamos a repetir erros dos nossos antepassados e tenhamos a coragem de fazer aquilo que porventura a vida de cada um deles não fez. Porque se nós não fizermos, nós podemos deixar o prejuízo na geração da nossa casa, onde a vida de nossos netos, talvez, pela graça de Deus, poderão restabelecer aquilo que nós na história deveríamos ter tirado.
mas que é preciso que haja a coragem, quando a gente fala de restauração, quando a gente fala de bênção, quando a gente fala da graça de Deus, quando a gente fala de avivamento, irmãos, não é para eu e você pensarmos na vida dos outros, na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida das pessoas, na vida da liderança, na vida dos meus amigos, e nós pensamos em todo mundo, menos em quem nós deveríamos começar a pensar, que é na vida de nós mesmos. Você já viu aquele negócio? Alguns de vocês já viram, mas quantos de nós, quando vamos pedir perdão, quando vamos pedir dificuldade, diz, olha, se eu fiz alguma coisa, na verdade, né, o irmão fez, também pudera, e a gente começa a construir um monte de coisa, porque a gente não é capaz de admitir que nós erramos. E a vida de Ezequias, se houve um marco na vida de Ezequias, e você espera que haja um marco na sua vida, você deveria começar a aprender a começar por você mesmo. Talvez a chamada de Deus para a vida de todos nós seria: quem é que não quer um avivamento da parte de Deus experimentado no nosso coração? Quem é que não quer um avivamento experimentado na vida da nossa igreja? Pastor, por onde nós começamos? Você perguntou, você já deu a resposta. Você começa um avivamento pela sua vida. Quais são os erros? Quais são as dificuldades? Quais são as debilidades que eu e você temos e que nós precisamos aprender a chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou abrir isso aqui, porque estas coisas precisam ser tratadas, o meu coração precisa ser tratado, a minha vida precisa mudar. Meu pai errou, meu avô ainda escorregou, a minha árvore genealógica não é das melhores, talvez a minha ascendência não tenha andado nos teus caminhos, talvez eu tenha sido prejudicado na minha educação, na minha adolescência, quando um monte de gente, e essas coisas vão pipocando de maneira cada vez mais numérica nos dias de hoje, onde nós temos uma quantidade enorme de pessoas, homens e mulheres, que são absolutamente abusadas sexualmente na infância, e que quando chegam na fase de adulta arrastam circunstâncias como essa e dizem: como é que eu posso revelar e tratar e andar na tua presença se eu tenho essas marcas, essas e tantas outras, que deturpam a nossa vida, deturpam a nossa visão e trazem dificuldades enormes para o nosso coração, para nos sentirmos livres do nosso passado e caminharmos em direção à cruz do Calvário com cada vez mais velocidade, desembaraçando-nos de todo o peso que atrapalha o nosso coração, atrapalha a minha vida de me aproximar do meu irmão, dizendo: Deus, apaga essas coisas do meu passado e me ajuda a começar pela minha vida. Eu não sei o que é que essas pessoas fizeram, eu não sei quais são os defeitos da vida de cada um. Aliás, eu tenho muita facilidade para ver as dificuldades dos outros, mas me ajuda a ter coragem suficiente, que Ezequias teve que Jotão não teve, para começar dentro do seu próprio coração, dizendo: abre essas portas. Meu avô não teve coragem de abrir, meu pai, pior ainda, pisou na bola, mas eu tenho coragem como rei, e eu vou fazer aquilo que o meu avô deveria ter feito, e vou abrir, e vou começar a restaurar, dentro do nosso próprio reinado. Se nós queremos uma obra de restauração na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, nós precisamos olhar no espelho e dizer: Deus, me dá coragem a começar comigo. Essa a ideia. Quando eu olho para a vida de Ezequias, e que eu acho que é um princípio extremamente instigador a mim e a você. Porque quando eu falo isso, eu não estou pensando nos seus defeitos, eu estou pensando nos meus. Eu não estou pensando nas suas dificuldades, eu estou pensando nas minhas. Eu não estou pensando na sua história marcada por coisas que ficaram e que você tem dificuldade de se desvencilhar. Eu estou pensando nas minhas marcas, da minha família que não se converteu ao Senhor, não foram entregues a Ele, não tive uma educação da parte de Deus experimentada pela vida de meus pais, pelos meus irmãos, e isso trouxe prejuízo ao meu coração, que talvez até hoje traga dificuldade na minha relação com as pessoas. E eu quero dizer: Deus, me dê graça. E se eu quero começar uma obra grandiosa, se eu quero experimentar uma bênção de restauração na vida dessa igreja, eu preciso começar comigo, para limpar os meus erros. Isso é muito difícil, irmão. Mas pela graça de Deus, com a ação do Espírito de Deus, nós sabemos que apesar da dificuldade, é possível. Primeira coisa de hoje, mas a quarta da nossa caminhada, é que se nós queremos uma obra de restauração no templo de Deus, que somos nós, precisamos começar conosco. Segunda coisa, ou a quinta, nós precisamos aprender que é uma obra em conjunto, não é uma obra sozinho, preste atenção nisso. Eu preciso ter coragem a trabalhar e começar comigo.
Mas eu preciso entender que eu não vou fazer isso sozinho. Porque não tem ninguém que tem coragem para fazer as próprias coisas sozinho. Eu posso começar, mas eu preciso de ajuda. Verso 4 diz assim: trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, e agora nós, juntos, eu como rei Ezequias, juntamente com os sacerdotes e os levitas, vão operar essa transformação. Você vai dizer para mim, mas isso é óbvio. Quem é que Ezequias poderia ter chamado, se não sacerdotes e levitas? Bom, para refrescar a nossa memória, que isso não ficou tão óbvio para um rei que foi absolutamente singular na história, que foi o bisavô de Ezequias, Uzias. Abra lá, 2 Crônicas, capítulo 26. Verso 16. Parece óbvio, mas não é óbvio. E eu vou explicar por quê. Bisavô de Ezequias, que é a vida de Uzias, capítulo 26 de 2 Crônicas, verso 16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Quais transgressões? Está aqui escrito. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas compete aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são pessoas consagradas para esse mistério. Sai do santuário, porque você transgrediste. Não será isto para a honra da tua parte do Senhor teu Deus. Verso 19 diz assim: então Uzias se indignou. Ele não concordava com os caras. Eu quero queimar incenso, eu sou rei, eu quero fazer o papel agora de sacerdote, eu quero fazer o papel de levita. Na verdade, porque eu tenho uma história abençoadora, eu quero fazer o papel de todo mundo. Diz lá, no finalzinho da vida de Uzias. Diz o verso 19: tinha um incensário na mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Resultado da história: ele sai correndo e morre isolado de seu povo e de seu reinado, porque ele fica leproso até a morte. Qual foi a transgressão da vida de Uzias? Ele não aceitou se colocar no seu lugar. Ele não aceitou que ele não consegue fazer a obra sozinho. Ele não aceitou que nós, exclusivamente nós, desde essa época e até a vinda de Jesus Cristo, jamais conseguiremos operar uma obra de restauração, de bênção, de graça, única e exclusivamente pelo nosso próprio braço. Nós precisamos da ajuda da vida de outras pessoas. E apesar de Uzias ter sido um homem absolutamente referencial, errando no final da sua vida, o bisavô então de Ezequias volta para o capítulo 29, entendendo que Ezequias tem isso na marca, porque tinha o livro dos reis, e Ezequias certamente conhecia a história de seu bisavô, que no finalzinho ele não aceitara se colocar no seu lugar de rei, e entendendo que outras pessoas podem fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer, aquilo que ele não teria competência para fazer, aquilo que Deus não dera habilidade para ele para fazer, não se ligando qual é o seu lugar no papel do povo de Deus. Diz o verso 4. Agora dá para você entender. Ezequias traz os sacerdotes, traz os levitas, coisa que Uzias não fez, e diz: agora nós vamos fazer. Melhorou, agora sim. Não é à toa que Ezequias não fica leproso. Significa dizer, já que é um texto da lei cerimonial, é muito simples. Significa dizer que nós precisamos aprender a corrigir os nossos próprios erros, mas nós precisamos da ajuda de outras pessoas para corrigirmos os nossos erros, porque sozinho nós não conseguiremos. Não me lembro de quando é que eu contei, mas me lembro que foi alguns dias atrás, eu não sei quantos, talvez 1 ou 2 meses atrás, não me lembro. E nem onde, mas sei que foi aqui, né? Não lembro se foi na escola dominical, no culto, não lembro onde. Mas, para você entender como nós precisamos das outras pessoas para corrigir os nossos erros, e aí eu me lembro de Provérbios, que leais são as feridas feitas pelo que ama, né? Do que os falsos, enganosos são os beijos do quem odeia, tá certo? Aí eu me lembro da minha querida mãe, apesar de todas as suas dificuldades e debilidades espirituais, quando eu caio, lembra? Quando eu caí de bicicleta, e aí ralei no asfalto no sol quente. Aí tá aquela mancha lá, ralado, né? Aquele ralado no joelho.
Aí vem a minha mãe, resolvo. Ela passa lá oxigenada, metiolate daquele que ardia ainda, né? Porque a gente achava que aquele que arde é o bom, né? Quanto mais arder, que é porque está queimando os microbinhos aí, não é isso? E aí põe lá o metiolate, aí tá feito o resultado? Tá, agora você põe um algodão em cima da ferida, né? Põe um esparadrapo e eu olhei para mim e disse, maravilha, resolvido, nunca mais eu mexo nessa história. Aí eu vou tirar aquele machucado, vou mexer porque não dá, porque começa a infeccionar, começa a ficar purulento. E aí como é que tira? Eu penso que já minha mãe, cara. Minha mãe que me ama, de onde eu vim, aquela que me alimenta, que cuida de mim, que gosta, que faz de tudo pela minha vida. Eu falei, mãe, você me ajuda a tirar? Claro, meu filho amado, abençoado, vem aqui. Nossa, nunca cheguei tanto na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sozinho não teria coragem jamais de fazer aquilo. Você mexe, dói, separa. Você mexe, dói, separa. Você mexe, dói e diz. Você fica por aí, até quem sabe, ficar como alguma daquelas pessoas, num desses distúrbios que existem na vida de todos nós, onde um cidadão com a mente absolutamente, entre aspas, sadia, ele não reconhece o próprio membro, a sua perna. Não tem absolutamente nada de errado na sua perna, a sua perna está boa, mas ele olha para a sua perna e se angustia. Ele entra, isso é real, tá? Ele entra em depressão, ele fica ansioso, porque aquela sua perna não é a perna dele, ela não podia estar ali. E ele vai na vida dos médicos para que os médicos amputem a sua perna. E o camarada diz, não, mas quem é que vai amputar? Só teve uma solução, ele coloca a perna dele dentro de um balde de gelo e deixa chegar a virar gangrena. Aí ele vai nos médicos, os médicos amputam porque não tem mais o que fazer. E aí ele conta entre a experiência antes e depois disso. Glória a Deus, finalmente eu consegui tirar minha perna porque ela não fazia parte da minha vida. Agora sim, eu sou uma pessoa plenamente restabelecida. Isso é real. Isso aconteceu nas minhas andanças por aí, não foi no Mato Grosso. E às vezes, essas dificuldades do nosso coração, às vezes se nós não pedirmos a ajuda dos outros e aceitarmos a ajuda dos outros, nós iremos amputar um membro bom, por uma deturpação do nosso próprio coração. Nós rejeitaremos uma coisa sadia. E por isso, nessa ação conjunta, o que me admira na vida de Ezequias, eu fico mais admirado ainda quando eu olho Uzias, um homem de Deus, um homem que fez história num momento como esse, mas é um homem que fez alguma coisa que ele não deveria ter feito. E Ezequias foi sábio o suficiente para olhar e dizer, eu sei aquilo que meu bisavô errou, eu não consigo fazer sozinho. Vem cá, sacerdotes e levitas, me ajuda aqui. Qual é o problema? O problema é que eu preciso mexer em alguma coisa que meu avô não mexeu, que foi Jotão. Vocês me ajudam? Ajudo. E talvez isso sirva de exemplo à vida de cada um de nós, de chamar pessoas que são próximas, pessoas que têm competência, pessoas que têm habilidade, pessoas que foram chamadas para trabalhar como levitas e sacerdotes, mutatis mutandis, pessoas que são conselheiras, pessoas que têm a habilidade de aconselhar, que têm a traquinagem, que têm um jeito de lidar com as pessoas. É você chamar algumas dessas pessoas para perto de você e dizer a elas, eu queria que você me ajudasse a trabalhar em alguma coisa que eu preciso muito para que a obra de restauração aconteça dentro da minha casa. E a pessoa vai te perguntar, o que é? Eu quero que você mexa em alguma coisa que meu pai e meu avô não tiveram coragem de mexer. Mas na minha vida eu vou mexer. Só que eu sozinho não consigo, eu preciso da sua ajuda. E quem sabe, como Ezequias, possamos fazer coro, dizendo no verso 5, ouvi-me, ó levitas. Santificai-vos vocês agora, santificai a casa do Senhor, porque os nossos pais prevaricaram. E talvez a gente chegue para a vida dessas pessoas e dizem assim, olha, santifiquem a vida de vocês, derrame graça, mas vocês precisam fazer aquilo que é absolutamente necessário para que o meu reinado seja um reinado abençoador. Vocês precisam mexer nas coisas que vocês têm competência para mexer, mas que vocês vão entrar na minha vida em algo que precisa da minha autorização para mexer. Mas para isso eu estou dando autorização para vocês. Vocês podem mexer porque eu não tenho coragem e não consigo fazer sozinho. A gente quer muito, irmãos, que o Espírito de Deus habite. O Espírito de Deus não habita onde o pecado habita. Nós podemos ser habitados pelo Espírito de Deus, mas jamais seremos possuídos pelo Espírito de Deus, se nós não aprendermos a olhar os nossos próprios erros e dizer, vem cá Zé, eu preciso da sua ajuda na minha casa. Qual é o seu problema? O meu problema é esse, eu dou autorização para você entrar na minha vida, porque meu avô errou, meu pai errou, mas eu dou autorização. Eu vejo que você é um homem de Deus, é santificado, é preparado, Deus derramou graça e habilidade para a sua vida, então eu quero que você mexa na minha história, na minha casa, na minha vida, nas minhas feridas, porque eu sozinho não consigo. Eu sei que preciso mexer, eu sei que preciso de ajuda.
ajuda. Eu sei que essas coisas precisam mudar, e na minha história elas vão mudar. Elas não vão se repetir como se repetiram na vida de Osias, elas não vão se repetir como se repetiram na vida de Jotão, e muito menos como meu pai fez, que foi a vida de Acais. Eu vou ser uma pessoa absolutamente diferente. Mexe, Zé, pode mexer, vai doer, mas pode mexer. Precisa ter coragem para fazer isso, irmão. Se você vai achar que nós não temos coragem, nós, todos nós, tem muitos de nós que não tem coragem para mexer nos próprios erros. É cheio de melindre. Quando as pessoas na academia falam das debilidades que existem no movimento pós-moderno, onde uma das coisas que existe no movimento pós-moderno é melindragem. Ninguém aceita mexer em absolutamente mais nada. São coisas que vão criando guetos no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, e nós vamos empurrando o nosso cristianismo, dizendo que quem sabe o meu neto mexa nisso, porque eu não quero mexer. Vindo Amazias, da matança dos edomitas, eu espero que isso jamais se repita na sua vida. E não diz respeito a mim. Diz respeito às coisas que você precisa mexer no seu coração. E nas pessoas que você precisa chamar para ajudar você a mexer nisso. Porque você não vai conseguir meter o dedo na ferida sozinho. E nem tem competência para isso, nenhum de nós. E ele diz assim, só escuta. Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Qual foi a resposta do rei à palavra do profeta enviado por Deus? Enquanto o profeta falava, disse-lhe o rei: acaso te pusemos como conselheiro do rei? Fecha a boca, para com isso, porque senão nós vamos ferir você. Você entende o que isso significa, irmãos? O bisavô da vida, aliás, o tataravô da vida de Ezequias, quando ele pisou na bola, Deus manda um profeta, e ele manda o profeta calar a boca e dizer: você não é conselheiro sobre nós. Mas Ezequias chamou a vida dos sacerdotes e levitas e disse: vocês têm habilidade, chamada e competência para tal. Entra nas portas e faz aquilo que vocês precisam fazer. Segunda coisa, para que uma obra de restauração aconteça, ou a quinta, né? Não é só coragem para limpar os próprios erros, como Ezequias teve. Mas mais do que isso, é uma ação conjunta. E daí agora faz sentido os cânticos que eu pedi para colocar. Eu quero ser uma bênção para você. Que coisa maravilhosa. Quando é chamado o irmão para mexer o dedo na ferida, a gente nem chama. Para começo de conversa. Deixa que da minha vida cuido eu, e você toca o seu barco. Qualquer coisa que alguém fale, a gente se esquece daquilo que o provérbio diz, que leais são as feridas feitas pelo que ama. E enganosos são os beijos de quem odeia. Essas coisas estão se perdendo no nosso coração. Pessoas que nos amam, metem um dedo na ferida e a gente diz, igual a Amazias: quem te colocou sobre o conselheiro sobre nós? Você para com isso, porque senão eu vou ferir você. E tem muita gente ferida dentro da igreja, porque nós não damos autorização para as pessoas, como uma ação conjunta, mexerem na nossa vida, coisa que nós sozinhos não conseguimos fazer. Segunda ou quinta coisa, coragem para limpar os próprios erros, mas uma ação conjunta. E eu quero terminar com: nós precisamos ter coragem para limpar os próprios erros, nós precisamos de uma ação conjunta, sozinho nós não conseguimos, mas precisamos de referenciais humanos fiéis. Preste atenção agora nisso. Nós precisamos de referenciais humanos fiéis. Tinha Ezequias 25 anos, diz o capítulo 29, verso 1, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, fala da sua mãe, e diz o verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram Davi seu pai. Davi não era pai de Ezequias. Eu já explico isso aqui, mas voltando para trás, nós temos a vida de Amazias, tataravô de Ezequias. Nós temos a vida de Uzias, que era bisavô de Ezequias. E nós temos a vida de Jotão, que era avô de Ezequias. Vamos para os textos. 2 Crônicas, capítulo 25. Abra lá. Preste atenção, que isso vai te ajudar muito a entender por que você deveria mexer nas coisas do seu coração, da sua alma, que precisam de restauração. Capítulo 25, nós estamos falando do tataravô de Ezequias, tá?
Fez ele, o verso 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, não com interesse, né? Deu umas pisadinhas de bola, que foi exatamente mandar o profeta calar a boca quando não deveria, tá certo? Mas ainda era um referencial humano, tá bom? Vamos para frente, que é a vida de Uzias, capítulo 26, capítulo 26, verso... Não, é 27 mesmo, peraí. É isso mesmo, capítulo 26, verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, Uzias, né? Segundo tudo quanto fizera Amazias seu pai. Quer dizer, Amazias mais ou menos, né? Mas era um referencial humano. E aí vem a vida de Uzias, que é o bisavô de Ezequias, também um referencial, fez o que era reto, mais ou menos. No finalzinho ele deu uma pisada de bola lá, mas fez o que é reto na vida dele. Vem Jotão, né? Capítulo 27, verso 2. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Fez o que é reto, valeu, vamos lá. É um referencial humano, ficou aí, né? Uma marcazinha aí, deveria ter entrado, não entrou, não foi macho o suficiente, foi frouxo, essa que é a verdade, né? Mas fez o que era reto. Ele está sendo condenado por omissão, né? Mas nas coisas que ele fez o que era reto. E aí vem Acais, que é um camarada que pisa na jaca e chuta o pau da barraca, literalmente. Aí vem agora a vida de Ezequias, capítulo 29. Então Ezequias, quando ele vai fazer, ele olha para trás, para a vida de seu pai Acais, e diz, bom, já que meu pai fez, eu vou virar na jaca e fazer também. Não, porque meu pai fez assim, mas eu vou olhar para o meu avô, que é Jotão, meu avô fez o que era reto. Eu vou olhar para o meu bisavô, que era Uzias, fez o que era reto. Eu vou olhar para o meu tataravô e diz, ele também fez o que era reto. O que significa dizer que Amazias, Uzias e Jotão foram referenciais de Deus para a vida de Ezequias que viria lá na frente. E quando é dito que ele fizera correto de acordo com Davi, seu pai, é para mostrar que espiritualmente ele é dentro da linhagem da vida de Davi. Do mesmo jeito que é dito de Jesus Cristo, filho de Davi, né? Ele é óbvio que ele não é filho de Davi, mas espiritualmente é. O que é que isso significa? Rapaz, o dia que eu pensei nessa história, isso fez toda a diferença na forma como conduzia a minha história e a minha vida de fidelidade diante de Deus. Sabe por quê? Porque existe um ditado que diz assim, eu só posso influenciar a minha própria geração. Já ouviu falar disso? Se nós temos poder de influenciar, nós só temos como influenciar a nossa geração. Verdade? Mentira. Eu não posso influenciar quem passou atrás de mim, mas eu posso servir de referencial para quem virá depois de mim. O que significa dizer que o que eu estou fazendo hoje na minha vida, a maneira como eu levo o meu relacionamento com Deus e a minha forma de exercer o cristianismo graciosamente concedida por Deus a mim, pode servir de base e de referencial, não só a vida dos meus filhos, mas a vida dos filhos dos meus filhos, a vida dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. O que significa dizer que o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje, e a maneira como eu me importo diante da tua presença aqui hoje, e nestes dias enquanto eu tenho vida, quando chegar lá o meu bisneto, Joãozinho III, né? João Geraldo é a continuação, né? É o nome aí, filha, vai pegando aí a dica, né? Quer que eu dê mais instrução? É uma dica como essa, né? Quando ele estiver enfrentando dificuldades na vida dele, 2037, 2058, 2060, se Jesus Cristo não voltar e a minha geração continuar, significa que lá na frente, quando ele tiver dificuldades, ele vai dizer, mas eu olho para a Bíblia? Não. Eu olho para os meus irmãos? Não. Eu olho para quem? Eu olho para os meus antepassados, para o meu avô, para o meu bisavô. Eu tinha um tataravô que era pastor, ele era pastor da igreja presbiteriana, ele teve as suas dificuldades, mas ele foi um homem de Deus, ele abraçou o cristianismo, ele abraçou o evangelho, ele foi alguém que mostra que através da história dele é possível, porque se ele conseguiu, eu vou conseguir. Se ele foi libertado, eu também vou. Se ele foi fiel, eu também consigo. Se ele venceu os obstáculos, eu vou conseguir. Então, muito mais do que eu ser fiel a Deus, não só pela minha obrigação, pela minha responsabilidade, mas para influenciar a minha geração, eu também sou fiel a Deus, para que as próximas gerações, enquanto eu não estiver com vida, vierem depois de mim, elas possam
possam olhar para trás como Ezequias fez e dizer: eu tenho um bisavô que era a vida de Uzias, eu tenho um avô que era Jotão, eu tenho um tataravô que era a vida de Amazias, eu tenho homens de Deus na minha linhagem, meu pai pisou na bola, ele não fez aquilo que deveria, mas os meus avós, bisavós e tataravós foram homens de Deus, e eu vou fazer aquilo que era reto, não pelo meu pai, mas por causa deles, porque eles são referenciais, humanos fiéis e que servem de base para a minha vida e para a minha fidelidade lá em 2050 e quanto. Porque eu não posso influenciar a geração que já veio antes de mim, mas eu posso sim influenciar a minha geração que virá depois de mim. O que significa dizer quais são os frutos e as referências que eu e você deixamos na vida de nossos bisnetos. Quando o seu bisneto chegar, quando o meu bisneto chegar, quando a sua linhagem estiver na história e eles estiverem passando dificuldades, eles vão olhar para trás, irmãos. E a minha pergunta, eles vão achar a vida de quem? De pessoas como Acais? Ou de pessoas como Uzias? Ou de pessoas, percebe? Nós podemos influenciar a nossa geração. Isso é meia verdade. Não é verdade inteira. O que significa dizer que eu fico animado quando eu venho na igreja. Eu me animo no meu coração de corrigir os meus erros. Eu animo o meu coração de pedir minha ajuda. Por quê? Eu preciso corrigir isso. Mas irmão, você está indo para diante de Deus, manda todo mundo se lascar. O problema é deles, cada um viva a sua vida. Pois é, mas e quando a minha geração estiver aqui? E quando os meus bisnetos estiverem nessa história, vivendo em Varja Grande, vivendo em São Paulo? Eu nunca pensei na minha vida, irmãos. Nunca na minha vida eu pensei que viesse conhecer um estado chamado Mato Grosso. E você já imaginou que nas minhas crises, nas minhas dificuldades, por incrível que pareça, eu digo, para onde eu olho? E eu olho para trás e não tenho ninguém para enxergar. Talvez por desconhecimento, talvez por injustiça minha, mas que eu me lembre. Eu olho para trás e eu só tenho Acais. E talvez a vida da minha geração pudesse pelo menos me dar um incentivozinho. A gente é tão egoísta que a gente só pensa em nós. E quando estivermos com vida. Depois a outra geração e eles que se lascam. A vida não funciona assim. E eu fiquei muito feliz quando conversando com jovens, alguns deles, ou um deles especialmente me disse: ah, eu tenho alguém lá na minha história, aqui para trás, camarada era assim, assim, assado, homem fiel a Deus. Eu falei, isso aí, ó lá. E nas dificuldades do camarada agora, numa academia, que quem sabe nem na academia não tinha na época, nos problemas da nossa época, que não eram problemas da época de anteriores a nós, mas o camarada pode olhar para trás e dizer, aquele camarada conseguiu, e eu olho para ele e vou dizer, eu vou conseguir, porque se ele conseguiu, eu consigo. Irmãos, não pense agora na sua ascendência, mas por amor à sua própria geração, e por amor àqueles que virão depois de você, seja fiel a Deus e restaure na sua vida aquilo que precisa ser restaurado, porque seus bisnetos e a sua geração olharão para vocês, olharão para mim, olharão para nós, e eu espero que elas, pela graça de Deus, tenham no que se espelhar e dizer assim, ah, se eu hoje estou aqui, é porque na minha história passou um homem chamado João Geraldo. Quem que ele é? Bisavô meu, lá atrás. Mas através da vida dele tudo mudou. E hoje eu estou aqui, curtindo os frutos da fidelidade que ele teve para com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que coisa bonita, irmão. A nossa vida jamais, ela para por aqui. Nós morremos, mas a nossa influência continua na vida de muitas outras pessoas, da nossa própria família, que virão depois de nós. Templo de Deus e a sua restauração. Coragem para limpar os próprios erros, uma ação conjunta e referenciais humanos fiéis. Se você não tem antes de você, eu espero que a fidelidade comece a partir de você, para quando outros vierem, as pessoas possam olhar pelo menos para você. Qual é a dificuldade e quais são as coisas que precisam ser mexidas? Eu vou terminar como Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho como examinar você, embora haja coisas que a gente vai percebendo, você na minha caminhada e eu com você. Mas irmãos, examine-se o homem a si mesmo e perceba aquilo que existe de dificuldade e comece a ter coragem para trabalhar naquilo que só você pode começar a abrir o seu coração e dizer, irmão, vem aqui, vem me ajudar a mexer naquilo que eu não consigo. Para quê? Para pelo menos eu servir de bênção para as pessoas que estão perto de mim, mas quando eu morrer, eu quero continuar sendo um exemplo vivo, gritando a vida das pessoas da minha geração, que eles podem não encontrar ninguém fiel,
mas eles vão olhar para trás e vão se lembrar pelo menos de mim. Pelo menos isso. Vamos abaixar as nossas cabeças. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Lembra que eu falei que seria marcante? Eu acho que é. Calma que ainda tem mais coisa para vir ainda. Da vida de Ezequias. Mas quando eu olho, eu fico animado da vida de Ezequias. Porque ele é um tremendo modelo para nós de como a restauração pode acontecer no templo do Senhor, que somos nós. Queria chamar o pastor Marcos aqui à frente. E eu queria que você, sinceramente, colocasse aquilo que mais você não quer mexer. Sabe aquela que é a ferida que você diz assim, aqui ninguém toca. Beleza, irmão. Eu só espero que isso não traga prejuízos, como trouxe sobre a vida de Acais, onde Jotão deveria ter mexido, não mexeu. E Acais se desviou completamente. Ezequias poderia ser, aliás, Acais poderia dizer assim, se eu hoje sou o que sou, eu já vi isso acontecer na história, irmãos. Se eu hoje sou o que sou, é porque Jotão fez o que fez. Tem um ditado que diz lá no Paraná, não deixa rabo para ninguém pisar, irmão. Da sua própria geração. Não deixe rabo para ninguém pisar da sua própria geração. Então, comece a buscar restauração na sua vida, na sua casa, nas coisas que pessoas antes de vocês não tiveram coragem de mexer, mas você vai ter, pedindo ajuda, para que você seja um referencial humano daqui para frente. Vamos orar? Após alguns momentos de oração silenciosa, eu gostaria que o pastor Marcos quebrasse o silêncio e orasse a nós, porque todos nós queremos restauração. Eu quero saber se todos nós temos coragem de pagar o preço para que essa restauração aconteça. É simples assim. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Alguns momentos de oração silenciosa mesmo, para você pensar na sua vida, na sua casa e na sua história. Pensa aí nos seus erros. Não é do seu marido, não é da sua esposa, é em você, irmão. Tomara Deus, que os meus bisnetos olhem para mim e dizem, eu tenho um bisavô de nome João Geraldo, era o cara. Pelo menos para ele eu quero ser. Posso não ser para o resto do mundo, mas pelo menos para ele eu quero ser. No mínimo isso, é o mínimo que eu e você podemos fazer. Vamos orar? E o pastor Marcos já vai impetrar a bênção em seguida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Queremos, ó Pai amado, nesse momento, colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Aprendemos, ó Deus, nessa noite, que para sermos restaurados, para sermos templos, não apenas habitados, mas plenos do Seu Espírito, nós precisamos, ó Deus, resolver as questões de pecado do nosso coração. É isso que Paulo ensinou quando escreveu a igreja de Éfeso. Antes de dizer à igreja que ela precisava ser cheia do Espírito Santo, Pai, ele diz que a igreja precisava, Pai, tratar das questões de embriaguez, ou seja, das questões de pecado, Pai. Deus, nós queremos ser um templo cheio do Seu Espírito. Nós queremos ser um templo, Deus, transbordando do Seu Espírito. Nós queremos ser, ó Deus amado, instrumentos de bênçãos, transbordando da graça, do mover do Senhor, Pai. Mas para isso nós precisamos, ó Deus, reparar os erros que nós mesmos cometemos, os pecados, ó Deus, que muitas vezes nós nutrimos, ó Deus, em algumas áreas do nosso coração. Pecados que
se transformaram até mesmo em pecados de estimação nosso, Pai. Pecados que são nutridos ao ponto de dizermos, ó Deus, para nós mesmos e para os outros: nisso eu não mudo, eu sou assim. Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor e dizer: está aqui o meu coração. A olhar para o Senhor e dizer: ajuda-nos, ó Deus, para que venhamos ter condições de nos sondar plenamente. Ajuda-nos, ó Deus amado, a termos coragem de romper com o erro, de romper com os pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a termos coragem de pagar o preço, Pai. O preço que for necessário, para deixarmos para trás o velho homem. O preço que for necessário para mortificarmos a nossa carne. O preço que for necessário, ó Deus, para deixar as coisas velhas para trás e tudo se fazer novo na nossa história, Pai. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos da sua graça, para vencermos os nossos pecados, os nossos erros, os erros que estamos, ó Deus, repetindo dos nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que os erros dos nossos pais muitas vezes se tornaram também os nossos erros, e agora precisamos de coragem para mudar, para começar uma nova história diante do Senhor, Pai. Ó Deus, muitas pessoas, ó Deus, têm deixado o coração ser levado, ó Deus, por questões, ó Pai amado, que são como que induzidas, ó Deus, nos dias de hoje. Quando olham para a geração, quando olham, Deus amado, para os pais, para os antepassados, e diz: o seu pai foi assim, o seu bisavô foi assim, então não tem jeito, você também vai ser assim. Deus nos ajuda a entender que em Jesus tudo se faz novo, Pai. Nós podemos vencer os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, ó Deus, porque Jesus, ó Deus, tem poder, Pai amado, para operar no nosso coração e mudar a nossa estrutura se for necessário, Pai. Ajuda-nos a entender isso, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos colocarmos diante do Senhor, Pai. Porque, Deus, não tem ninguém que seja mais forte do que o poder de Cristo, Pai amado. Não tem DNA que não possa ser mudado, Deus, pelo poder de Jesus, Pai. Não tem história, não tem trauma que não possa ser curado, Deus, pelo poder do Senhor, Deus. Ajuda-nos a entendermos isso, para que o nosso coração seja então derramado na Tua presença e venhamos ter toda a condição, no poder, na graça, na ação do Teu Espírito, para vencermos os nossos pecados, para repararmos os nossos erros, em nome de Jesus, Pai. Deus, ajuda-nos também a entendermos que o Senhor, Pai amado, nos chama para viver num corpo, onde cada um de nós, ó Deus, não é pleno sozinho, mas somos coparticipantes, somos colaboradores, somos uns com os outros, Pai, interligados no Teu corpo, de maneira que Deus, necessariamente precisa abençoar o outro, de maneira que ó Deus, deve entender que precisa buscar o outro, Pai. Porque nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo, Deus, é pulmão.
mas juntos somos o teu corpo, onde um coopera, ajuda, abençoa, nutre, fortalece, auxilia o outro, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, para que busquemos esse auxílio, esse amor, essa graça um dos outros, essa graça do Senhor na comunhão uns dos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir o nosso coração para que os irmãos entrem, para que nos abençoe, para que nos dirija, para que nos leve a viver na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Deus amado, a entender que temos uma responsabilidade na Tua presença, de sermos referenciais, como Paulo foi, e entendeu que estava sendo a tal ponto de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Olhem para mim, eu sou referencial para vocês. Ajuda-nos, ó Deus amado, a ter essa coragem. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa dependência do Senhor, para que possamos então dizer isso para os nossos filhos, dizemos isso para os nossos netos, dizemos isso, ó Pai amado, para a geração que está conosco e que são nossos irmãos mais novos na fé. Olhem para mim. Oh Deus, nos dê graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça de nós referenciais, para que os nossos irmãos possam olhar para nós, para que os nossos filhos possam olhar para nós, para que a nossa descendência, ó Pai, para que a nossa geração encontre em nós, de fato, referenciais de homens, mulheres que serviram ao Senhor e possam aprender conosco. Em nome de Jesus, Deus, que a igreja de hoje seja referencial para a igreja de amanhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós aqui presente, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.